Maravilha, estamos de volta. Vamos lá, aqui em São Paulo, um tempo feio, chuvinha, tudo escuro. Chegou o verão paulista. Verão em São Paulo é assim. E se não cair um vendaval às 4 da tarde, alaga tudo. São Paulo é bacana, eu gosto de São Paulo. Mas é um caos, mas não dá pra viver sem também. Costuma, né? Se eu mudasse pra um lugar muito tranquilo, não sei vocês aqui do presencial, mas se eu mudasse pra um lugar tranquilo, primeira semana seria legal pra caramba, a segunda eu já estaria dando a cabeçada na parede. O negócio é caos, poluição, xingar, buzina, trânsito. Né? Tem gosto pra tudo, né? Tem gosto pra tudo. Mas enfim, vamos lá. A gente estava estudando os fenômenos consonais e o primeiro que a gente viu foi a recepção. Tá? Agora o segundo que a gente vai estudar é a repristinação. Repristinação. É um fenômeno muito aplicado no direito civil e que também pode ser aplicado em direito constitucional. Tá? A gente vai passar um conceito meio complicadinho, mas calma, depois vai vir um exemplo, você vai entender. Repristinação é a revigoração, da norma revogada, pela revogação da norma revogadora. Calma, falei, avisei, calma. É a revigoração da norma revogada pela revogação da norma revogadora. Calma. Bom, eu vou dar um exemplo mais fácil de se entender, que é no direito civil, e a gente depois transporta para o constitucional. Imagine a seguinte situação. Linha do tempo, lei A, regulando um determinado assunto. Então, para esse assunto, daqui para frente está vigente qual determinação? Da lei A. Lei A, até que surge no tempo a lei B. Vem a lei B e revoga a lei A. Então, a partir de agora, lei B. Lei B, até que surge no tempo a lei C. Vem a lei C e revoga a B. E parou aqui. Eu tinha a lei A, ela estava vigente até o surgimento no tempo da lei B, que a revogou. Aí estava vigente a lei B, até que veio a lei C e a revogou. E parou. Eu pergunto, qual foi o motivo da revogação da lei A? O surgimento no tempo da lei B. Motivo esse, lei B, que não existe mais. Porque C revogou B. Então C, ao revogar B, não se limita exclusivamente a revogar a lei B. Também está revogando o único motivo para a não existência de A. Veja, A só não existe no mundo por quê? Por causa da lei B. Então C, ao revogar B, estaria ressuscitando, revigorando, repristinando
a lei A. A lei A voltaria a ter vigência. Olha o seu conceito. É a revigoração, é a ressurreição, é um Jesus Cristo jurídico. Olha lá. É a revigoração da norma A que tinha sido revogada por conta da revogação da lei B que a tinha revogado. Olha lá. É a revigoração, estou ressuscitando, revigoração da norma A revogada por conta da norma revogadora B. Pela revogação da norma revogadora B. Percebe? Da mesma forma que a gente pode fazer isso, lei A, lei B, lei C, a gente pode usar essas leis, como disse a nossa colega aqui, como a Constituição. Eu tinha a lei A, estava vigente uma Constituição que ela era compatível. Vem uma Constituição B, e pela teoria da recepção, revoga A. Vem uma Constituição C e repristina A. Na mesma forma que a gente usa isso com lei, a gente pode usar isso com uma lei frente a novas constituições. Foi a sua pergunta. Agora, muita gente diz que esse fenômeno não existe. Não é bem assim. Realmente, esse fenômeno não é regra. Ou seja, não é porque C revogou B que automaticamente C restaura A. Até poderá fazê-lo, desde que haja disposição expressa. Então notem, a repristinação só ocorre se houver previsão expressa em C. Então a regra é que não existe repristinação, a não ser que haja previsão expressa na C. Tudo bem? Legal. Ou seja, não é porque C revogar o B que automaticamente C restaura A. Até poderá fazê-lo, desde que haja previsão expressa. Outro detalhe. Não confundir repristinação com efeito repristinatório. É semelhante, mas não é a mesma coisa. Olha a situação, gente. Linha do tempo, lei A. Até aí está igual. Passou o tempo, lei B. Revogou A. Até aí está igualzinho. Aí está vigente a lei B. Lei B, lei B. Na vigência da lei B, neste momento aqui, aí que tá, não surge uma lei C. Neste momento, é proposta uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, uma ADI, contra a lei B. Ou seja, com o objetivo de declarar a lei B inconstitucional. E o Supremo julga procedente essa ação direta. Ou seja, o Supremo está dizendo que a lei B é inconstitucional. Gente, se a lei B é inconstitucional em sede de ADI, o efeito é erga omnes. Então, a lei B foi declarada inconstitucional para todos. E como regra, efeitos ex tunc, retroativo, ou seja, a lei B é inconstitucional e desde a sua origem, desde o seu nascedouro, é inconstitucional. Só não será assim se a maioria de 2/3 modular, lembra disso? Que o efeito da ADI era erga omnes ex tunc. E o Supremo por 2/3 pode mudar o efeito, quando declara a lei inconstitucional. Artigo 27 da Lei 9868, a gente falou aqui.
Mas a regra é que retroage. Ora, se a lei B é inconstitucional para todo mundo e sempre foi inconstitucional, ela nunca teve poderes para revogar A. Então, um dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade é o efeito de repristinar A. Notem, é um efeito repristinatório de uma declaração de inconstitucionalidade em sede de ADI. Perceberam ou não? Dúvidas? Eu sei que isso é complicado, gente. Dúvidas? Não? Pode ser repristinação própria, imprópria, eles podem usar. Mas notem, enquanto na repristinação a regra é que ela não existe, mas admite a exceção, desde que haja previsão expressa, nesse outro quadro aqui, o efeito repristinatório é regra. Ele só não vai acontecer quando o Supremo modular. Então, enquanto a repristinação é uma exceção, o efeito repristinatório é regra, que só não vai acontecer quando o Supremo modular. Dúvidas? Não? Se o Supremo modular, o Supremo pode dizer, olha, é inconstitucional, mas é inconstitucional daqui para frente. Então, se é daqui para frente, esse período de B está tranquilo, então não tem como restaurar A. Tudo bem? Legal. Então, nós já vimos... Oi? Aqui. Na repristinação, na lei C, tem que estar expresso. Tranquilão? Jóia. Então, nós já vimos a recepção, a repristinação, e entre parênteses o efeito repristinatório também. E agora a gente chega ao terceiro fenômeno, que é o fenômeno da desconstitucionalização. Isso é que é palavra, hein? Desconstitucionalização. Eu tenho um sobrinho. Agora já está grande. Agora só quer saber de balada. Tá com 14 anos. Agora ficou chato. Era legal, agora ficou chato. Só quer saber de balada. Eu nunca vi esses moleques de 14 anos hoje sofrem de amor. O moleque entra lá em depressão. Fica ouvindo aquelas músicas sertanejas, Gustavo Lima. Na minha época, o moleque de 14 anos escutava Ramones. Agora escuta Luan Santana. É uma desgraça essa geração que vai vir aí. Putz, esquece. Mas quando ele era mais molequinho, ele gostava de jogar forca comigo. Mas eu ia sem dó. Desconstitucionalização. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Amicus curia. Exceptio non ad implete contractus. Pacta sunt servanda. Eu ia sem dó. E o pior é que isso é verídico. Ele falava, mas o que é isso? Eu falava, não sei, você não tem professora na escola? Pergunta para ela. Aí ele ia para a escola. Moleque de 7, 8 anos, professora, o que é desconstitucionalização? Toda semana a mulher tinha um infarto, né? Professora. Até que um dia, isso é sério,
Até que um dia um moleque chega na minha casa e fala, oi tio, tudo bem? Eu falei, ô Rafael, tudo bem? Você me arruma um cartão do seu escritório? 7 anos de idade. O que você quer fazer com um cartão do meu escritório? Não, é que toda semana eu levo as palavras que eu aprendo aqui no jogo de forca contigo para a escola, para a professora, que você fala aqui para perguntar para ela. E ela perguntou onde eu aprendo essas palavras. E eu falei que era o meu tio que jogava forca comigo e que é advogado. Daí ela me perguntou assim, o seu tio é um bom advogado? Eu falei, 7 anos. É ótimo. E ela pediu um cartão do teu escritório, que ela tá com um problema. Eu falei, moleque, vai. Para de mentir, pô. Mentir é feio. Se alguém vai pedir indicação de um advogado para uma criança, você tá louco? Não vou te dar porcaria nenhuma. E não dei cartão nenhum. Nem nada. Bom, não sei se ele arrumou, o que aconteceu, se ele pediu para alguém lá. Que marcaram um horário, tal, vou atender uma senhora. Como de praxe, falar, olha senhora, a senhora marcou horário, tá, um prazer conhecê-la, tal. A título de curiosidade, né, quem é que te indicou? Ela, não, é que eu sou professora do seu sobrinho. Eu falei, meu Deus, era verdade. Acabou a minha profissão. Acabou, o direito acabou, morreu. Quando alguém escolhe advogado através de uma indicação de uma criança de 7 anos, é pior do que abrir lista telefônica para escolher. E era uma coisa muito simples. Era uma notificação, tal. Fiz ali camaradagem para ela. Era algo muito tranquilo, bati na hora, falei, leva, você faz, tal. E aí com o peso na consciência, eu fui falar com meu sobrinho, falei, pô, Rafael, desculpa, você não estava mentindo, eu fui injusto com você, tal. Você quer um pedido de desculpas, um presente, tal. Dele, não, tudo bem, não tem problema, mas você resolveu o problema da minha professora, não resolveu? Falei, resolvi. Ela te contou? Não. Eu não contei pra ninguém. Né, que ela teve no meu escritório. E se ela não te contou, como é que você sabe que eu resolvi o problema dela? Essa semana ela tá me tratando tão bem na escola. Falei, olha que filha da mãe. Ele não estava preocupado com o problema da professora, nem comigo. Ele queria se dar bem. Esse vai longe. Esse vai longe. E ele adorava essa palavra, desconstitucionalização, que é um palavrão, né? Vamos colocar um conceito no caderno e depois explicar. Desconstitucionalização é o aproveitamento como uma lei, de uma norma prevista na Constituição anterior, e não disposta, na nova Constituição. Embora com ela seja compatível. Em verdadeira queda de hierarquia. Repetindo, é o aproveitamento como uma lei de uma norma prevista na Constituição anterior e não disposta na nova, embora com ela seja compatível. Em verdadeira queda de hierarquia. Vou explicar isso aqui.
Gente, a gente viu aqui na aula passada, salvo engano, melhor, acho que na primeira aula que eu falei disso, aquela classificação da Constituição quanto à construção material e formal. E a gente falou o seguinte, olhando aquela ideia da pirâmide do Kelsen, para a concepção formal de Constituição, como é que eu identifico uma norma constitucional? Se ela está dentro da Constituição, pouco importando o seu conteúdo. Demos aquele exemplo do 242, parágrafo 2º, Colégio Pedro II, lembra disso? Localizado no Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Essa norma não tem a menor importância. Mas para quem adota a concepção formal, essa norma é constitucional porque está dentro do livrinho. Já para quem adota a concepção material, pouco importa o lugar onde ela ocupa na pirâmide. E o Brasil, como a gente falou, adotou a concepção formal. Então, como é que a gente identifica uma norma constitucional ou não, se ela está dentro ou não de uma Constituição? Embora a gente viu que o Brasil vem avançando para adotar alguns temas materialmente constitucionais, que é o chamado bloco de constitucionalidade. A gente comentou aqui. E demos exemplo do Tratado Internacional, que traz um novo direitos humanos, um novo status de direitos humanos para o Brasil. Então o Brasil vem se aproximando timidamente da concepção material, mas ainda podemos identificar a nossa concepção como formal. O que a gente quer dizer com isso? Para a gente identificar se uma norma é constitucional ou infraconstitucional, a gente olha o lugar que ela ocupa no ordenamento. Está no livrinho, é constitucional. Não está infra. Então vamos imaginar uma nova linha do tempo, só que agora vertical. E o que vai representar essa linha do tempo vertical? A revogação de uma Constituição antiga, então a Constituição antiga, e a promulgação de uma Constituição nova. Então notem, esse primeiro círculo é a Constituição antiga, o segundo é a Constituição nova, e essa linha representa a revogação da antiga e a promulgação da nova. Beleza. Bom, na Constituição antiga, eu tinha lá um artigo qualquer, que era o artigo A. Então a matéria A era uma matéria de status constitucional. Por quê? Porque estava dentro da Constituição antiga. Tudo bem? Vem a nova Constituição e não prevê a matéria A dentro do seu texto. Então a matéria A deixou de ter status constitucional, porque não está mais dentro da nova Constituição. Só que, embora a matéria A não esteja prevista na nova Constituição, a matéria A não conflita com o novo texto. Embora ela não esteja aqui dentro, ela não conflita, ela é compatível. Então, o que era constitucional, o que estava aqui dentro, como não está mais aqui, deixou de ser norma de status constitucional. Mas como não conflita, o que era constitucional eu desconstitucionalizo e aproveitaria a matéria A como se fosse uma lei. Olha o seu conceito. É o aproveitamento como uma lei de uma norma prevista na Constituição anterior e não disposta na nova. Embora com a nova seja compatível, em verdadeira queda de hierarquia. O que a gente quer dizer com queda de hierarquia? Estava no topo da pirâmide e vem parar aqui embaixo. Era norma constitucional, vira lei. Aqui, ó, era uma norma que estava aqui vira lei. Caiu na hierarquia. Até aqui tudo bem? O que era constitucional, eu desconstitucionalizo e vira lei. Só
Só que agora, sem exceção nenhuma, este fenômeno no Brasil, especificamente no Brasil, não é admitido. É proibida a desconsonalização no Brasil. E por que é proibida a desconsonalização no Brasil, gente? Porque no Brasil, a conção nova abroga. Ou seja, revoga totalmente a antiga. Então, eu não tenho como aproveitar nada da Constituição antiga, nem como uma lei. Então, a desconsonalização não se admite no Brasil, ou não se aplica no Brasil, porque no Brasil a Constituição nova abroga, revoga totalmente a antiga, não tem como aproveitar nada, nem como uma lei. Tudo bem? Agora, cuidado, hein? Não confundir aquele primeiro fenômeno da recepção com esse aqui da desconsonalização. Lá naquele primeiro da recepção, a gente verificava se as leis antigas eram compatíveis com a Constituição nova. Aí tudo bem. Aqui, eu estou comparando se a Constituição antiga é compatível com a nova. Aí não. Ou seja, lei antiga, Constituição nova, ok. Constituição antiga com Constituição nova, nada feito. Então, lei com Constituição, ok. Constituição com Constituição, nada feito. Tudo bem? Sem problemas? Ótimo. Não confundir esse aqui da desconsonalização com o primeiro da recepção. Da recepção eu verificava se as leis eram compatíveis com a nova Constituição. Tudo bem. Agora, Constituição com Constituição, como é esse, nada feito. Tudo certo? Joia. Então, acabamos o tema fenômenos constitucionais. Vamos tratar do tema poder constituinte. Então, o tema agora é poder constituinte. Gente, poder constituinte é o poder que cria uma nova Constituição. É o poder que cria uma nova Constituição. Bem como reforma a Constituição vigente. O poder constituinte é o poder que cria uma Constituição, bem como reforma a Constituição vigente. Bom, o poder constituinte que cria uma Constituição é chamado de poder constituinte originário. O PCO. Esse PCO pode ser tanto ditatorial, como democrático, através de uma Assembleia Constituinte. Então, diversas formas dele se estabelecer. Ou através de uma ditadura, ou através de uma democracia, pouco importa. Mas esse poder constituinte originário que cria uma Constituição,
ele tem certas características. Ele é inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado juridicamente. Inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado. Inicial, autônomo, incondicionado, ilimitado. Bom, inicial, o nome já diz tudo, porque o nome já diz originário. Ele origina, ele dá o start, ele começa um novo texto constitucional. Então ele vai iniciar um novo texto, e daí porque ele é considerado como inicial. Agora vamos imaginar a seguinte situação. A gente se reúne aqui com o propósito de criar uma nova Constituição no Brasil e revogar a de 88. Quando a gente vai criar esse texto, a gente tem que respeitar as cláusulas pétreas de 88? Os princípios constitucionais de 88? O que vocês acham? Resposta: não. Se eu vou revogar a Constituição de 88 porque ela não reflete mais a nossa sociedade, e a gente vai criar uma nova Constituição, se eu estou jogando aquela no lixo e criando uma nova, eu não tenho que me basear na Constituição antiga para criar nova. É por isso que, além de ser iniciada ou inicial, esse poder constituinte o faz de forma autônoma, sem condição pré-determinada e sem limites pré-estabelecidos. Porque não existe nenhuma condição material, nenhuma subordinação formal que ele tem que obedecer. É bem verdade que a corrente que a gente chama de corrente naturalista diz que não é bem assim. Que não é que ele é ilimitado para tudo. Que ele tem certos limites que é da inerência de uma Constituição. A dignidade da pessoa humana, a liberdade. Não. Mas na sua prova, você pode cravar que ele é inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado juridicamente. Ou seja, ele vai começar o texto do zero, como ele bem entender. Tudo bem? Só que a gente viu que, tirando as constituições imutáveis, que cada vez são mais raras no mundo, a maioria das constituições são mutáveis. Ok, umas são rígidas, outras não são, mas são mutáveis. Porque não basta criar a Constituição. Naquele momento eu já tenho que prever mecanismos de modernização, de reforma, de atualização desse texto, sempre que necessário, para ele continuar moderno, atual, vigente. É por isso que o próprio poder constituinte originário prevê o exercício futuro do poder constituinte derivado, o PCD. O poder constituinte derivado, o PCD. PCD também que tem certas características. Ele é derivado, subordinado, condicionado e limitado. Ele é derivado, subordinado, condicionado e limitado. Por regras pré-estabelecidas por quem? Pelo PCO.
Então, enquanto o PCO, em tese, pode tudo, o PCD só vai atuar dentro dos limites, condições, subordinações pré-estabelecidas pelo PCO. O PCO dá o recado para o PCD. Ô PCD, aí no futuro você quer me modernizar? Ok, mas eu vou estabelecer certos limites, certas condições que já a gente vai ver. Até aqui tudo bem? Bom. Quando a gente fala em poder constituinte derivado, a gente pode incluir neles vários tipos de PCD. Por exemplo, o poder constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente, que é aquele pelo qual cada Estado-membro pode promulgar a sua Constituição Estadual. Cada Estado-membro pode promulgar a sua Constituição Estadual. Claro, desde que essa Constituição Estadual não conflite com a Constituição Federal. Então, aqui o Brasil consagrando a forma federativa. A gente tendo um país só soberano, mas cada Estado com total autonomia. E essa autonomia se reflete aonde? Em cada Estado, podendo fazer a sua Constituição estadual. Não deixa de ser um poder constituinte. Até aqui tudo bem? Pergunto. Município não é regido por Constituição. Não existe Constituição municipal. O que existe em município é lei orgânica. A pergunta que surge é, lei orgânica é fruto de um poder constituinte decorrente? Resposta, não. Lei orgânica é fruto de processo legislativo comum. Lei orgânica é fruto de processo legislativo comum, não é um poder constituinte. Então, quando a gente fala aqui em poder constituinte decorrente, a gente está falando de um poder constituinte para criar uma Constituição estadual. Lei orgânica municipal é fruto de um processo de lei comum. Não é considerado poder constituinte. Tudo bem? Agora, uma pergunta que tem causado muita polêmica é a lei orgânica do Distrito Federal. Porque um Estado, o âmbito federal é regido pela Constituição Federal. O Estado é regido pela Constituição Estadual. E os municípios é regido por lei orgânica. O Distrito Federal também não tem Constituição. O Distrito Federal tem lei orgânica. Isso está muito claro na nossa Constituição, mais propriamente no artigo 32. O Distrito Federal, proibida sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com espaço mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, o artigo 32 deixa muito claro. Distrito Federal é regido por lei orgânica. Então, boa parte dos livros entendem o quê? Que como o Distrito Federal é regido por lei orgânica,
não é fruto de um poder constituinte. Tá? Agora, outros autores, e eles citam um único julgado no Supremo sobre esse respeito, mas se tem julgado no Supremo, paciência, é que a lei orgânica do Distrito Federal, por particularidades diferentes da lei orgânica municipal, é considerada a verdadeira Constituição. Então, o entendimento hoje do Supremo é que a lei orgânica do DF é considerada como poder constituinte decorrente. Pela sua natureza diferenciada do DF frente aos municípios. Porque o DF não tem só competência municipal, tem competência estadual também. E qual é o efeito prático disso? Lembra que cabia no TJ agir contra uma lei estadual que violava a Constituição do Estado? Porque a Constituição do Estado é fruto de um poder constituinte, então pode fazer controle de constitucionalidade. Então agora é plenamente possível uma ADI no TJ do DF contra uma lei do DF que esteja violando a lei orgânica do DF. Pois é, a grande questão é o seguinte, a lei orgânica do DF, como está regida no artigo 32 para ser votada, etc. e tal, e até pela sua natureza material, porque ela reúne competências estaduais, o Supremo entende que ela se assemelha mais à Constituição do Estado do que uma lei orgânica municipal. E por isso ela recebeu o status de poder constituinte decorrente. Ah, e se alguém quiser... entendi. Se alguém quiser alterar, emendar a lei orgânica, aí vai ter o quórum expresso na lei orgânica. Tá? Eu confesso que eu preciso pegar a lei orgânica do DF e dar uma olhada aí qual é a composição. Mas geralmente vai usar simetria, né? Se ela é aprovada por 2/3, etc. e tal, para emendar a mesma coisa. Tá? Mas preciso pegar a lei orgânica do DF para te dar a resposta correta. Tudo bem isso aqui? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É o reformador. Vamos chegar lá. Outro poder constituinte que a gente tem é o poder constituinte difuso. Poder constituinte difuso tem nada a ver com o controle difuso. Poder constituinte difuso, intimamente ligado àquele fenômeno que a gente comentou, da mutação constitucional. Mutação constitucional. O que era a mutação constitucional, lembram? A mutação constitucional era a mudança da interpretação da norma, sem alteração da sua forma. Mudança da interpretação da norma, sem alteração da sua forma. E aí a gente brincou, deu aquele exemplo da mulher honesta, lembra disso? Cheguei a falar disso aqui com vocês, não? Não? Bom, então... Quando a gente tem uma emenda constitucional, e não tem nada a ver com mutação, o que a gente faz? A gente pega o artigo da Constituição, para emendar, depois de aprovado aquele quórum, a gente risca o texto antigo, emenda e reescreve, não é isso? Na mutação, não. Eu mantenho o texto intacto. O que eu vou mudar é a interpretação do significado, sem alterar a sua forma. Então, onde estava escrito A, continua escrito A.
Eu mudo o significado de A. Então, eu dou um exemplo aqui. Quando eu estudei, não faz tanto tempo assim, mas enfim, paciência. Quando eu estava na faculdade de Direito, no segundo ano da faculdade eu tinha Direito Penal, ainda existia um crime no Brasil, que era lá a defloração da mulher honesta. Estava no Código Penal. Depois foi revogado. Mas tinha. É deflorar, abusar da mulher honesta. Pena de tanto a tanto. Agora, imagina um sujeito que vive no Brasil em 1940, da época do Código Penal. Então ele sabe que lá em 1940, se ele abusar da mulher honesta, ele vai para a cadeia. Aí esse camarada, ele aperta um botão que ele encontra lá num lugar, e é uma máquina do tempo. E ele desce no meio do Carnaval da Bahia em 2012, no Band Folia. Com a moça levantando a placa, mãe, eu tô na Band. E ele está desesperado, ele não está entendendo o que está acontecendo. Até que ele fixa os olhos numa uma moça. E essa moça está lá, pulando no trio elétrico, empolgadérrima. Até que ela vira, olha um rapaz, acha o rapaz interessante e tasca um beijo na boca do rapaz. E o senhor olhando. Aí ela vira para o outro lado, vê outro rapaz interessante e tasca um beijo na boca do outro rapaz. Daí ela vira para trás, vê uma moça interessante e taca um beijo na boca, porque está na moda. Vamos lá. Esse senhor que veio na máquina do tempo, ele fala, essa moça, ela pode ser tudo na vida, menos mulher honesta. Para a nossa sociedade atual, ela é mais que honesta. Ela é esperta. Ela vive a vida dela adoidado. Notem, o termo, se não tivesse sido revogado, a terminologia mulher honesta continuou a mesma. O que mudou? O significado. O que era mulher honesta em 1940 não é a mesma coisa em 2012. Então, a jurisprudência vai através dos costumes e das leis, a jurisprudência dos tribunais podem ir evoluindo. E vai dando uma verdadeira mutação ao significado da palavra. O que era mulher honesta em 1940 sofreu uma mutação para a nossa sociedade. E não sei se eu comentei aqui, e isso está sendo debatido lá no Supremo, naquilo que a gente comentou do controle difuso. Lembra do caso concreto? Quando eu discutia a constitucionalidade no meu caso concreto? Que o efeito era só para as partes? Era interpartes? Lembra disso? E que para transformar aquela decisão para todos, eu precisava do Senado? Lembra disso? Que tinha a previsão lá no artigo 52, inciso 10. Lembra? O Supremo comunicava ao Senado, e o Senado podia, não devia, podia suspender a execução da lei para todo mundo. Lembram disso? Tá. Existe uma ação lá, uma reclamação no Supremo, tá? Justamente discutindo o quê? Uma proposta de mutação desse 5210. Então, o que alguns ministros entendem? Que a decisão do Supremo, mesmo no caso concreto, já é erga omnes. O Supremo declarou inconstitucional não só em sede de ADI, declarou inconstitucional no caso concreto, o efeito já é para todo mundo. Aí pergunta, mas está lá no 5210. Compete ao Senado suspender a execução da lei declarada inconstitucional. E aí eles interpretam o quê? A mudança da interpretação do 5210 sem mudá-lo, sem mudar o texto, sem emendar o texto. Não é uma emenda. Como é que a nova interpretação que alguns ministros estão dando? Até então se entendia que o Senado recebia essa comunicação
e suspendia a lei se quisesse. Era uma discricionariedade. Se for aprovada essa mutação pela nova jurisprudência do Supremo, aquilo que era uma faculdade, uma discricionariedade do Senado, passa a ser vinculado. Então o Senado é obrigado a suspender a execução da lei. Então o que o Senado faz aqui, por essa nova interpretação, é dar uma mera publicidade à decisão do Supremo que já nasce erga omnes. Quer dizer, eu estou trazendo a realidade do controle da ADI para o caso concreto. Eu estou trazendo o caráter abstrato para o controle difuso. Por isso que esse nome é complicado, da abstrativização do controle difuso. Que é um tema que está sendo debatido no Supremo. Está aí. Poder constituinte difuso, através da mutação constitucional, da mudança da interpretação da norma, sem alteração da sua forma, através da evolução jurisprudencial. Dúvidas? Eu sei que isso não é fácil. Dúvidas? Tranquilo? Joia. Outro poder constituinte que a gente tem aqui é o poder constituinte revisional. Poder constituinte revisional. Que nada mais é que o exercício da revisão constitucional. Revisão constitucional. A gente até comentou dela meio en passant ao longo do curso, agora vamos falar mais especificamente. Vocês se lembram que quando você abre uma Constituição e você começa a contar os artigos, ele vai na ordem. Artigo 1º, 2º, 3º, vai embora. Até chegar no 250. Aí ele recomeça a contar. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º. E vai embora. Por quê? Porque quando você abre a Constituição, ele chega até o final da parte permanente e ele começa uma parte transitória. São chamados atos das disposições constitucionais transitórias. A ADCT. Atos das disposições constitucionais transitórias. ADCT. O nome já diz tudo, ó, são disposições constitucionais. São normas que estão inseridas dentro da Constituição. São normas constitucionais, mas de caráter transitório, de caráter temporário, que serve para disciplinar relações de transitoriedade, de temporariedade do texto. Porque pensem comigo. Quando você muda uma lei, da noite para o dia, surge um monte de dúvidas. Vamos pegar o Código Civil, que é alteração há 10 anos aí. Nós tínhamos um Código Civil de 1916 no Brasil. Até 2002. Então notem. Baseado no Código Civil antigo, estava correndo um prazo para prescrever uma ação. Aí vem o novo código e muda esse prazo. Bom, mas espera aí, e o meu caso que já estava correndo? Eu aplico o prazo velho ou prazo novo? Eu não sei.
eu preciso de uma regra de transição. Até essa poeira baixar, eu preciso de regras para disciplinar justamente esse caráter temporário. Isso mudando uma lei. Imagina você mudando a Constituição do país todo. Eu preciso de regras de transição. Um exemplo delas, a Constituição de 88 diz assim, ó, o mandato do presidente é de 4 anos. Tal. Eles falaram, caramba, mas a Constituição de 88. Se for assim, tem que ter eleição hoje. Porque o Sarney já vai terminar o 4º ano dele. E a gente está mudando a Constituição, porque o Sarney foi eleito. Na verdade, era aquela eleição indireta. Né? O presidente eleito foi o Tancredo Neves, faleceu, assumiu o vice, que era o Sarney, em 84. 85, 86, 87, final de 88, tinha que ter eleição pela nova Constituição, que é de outubro. A gente tem 2 meses para fazer eleição. Irmão, calma, não vai dar. É muita coisa num ano só. Constituição, presidente, não dá. Então, eu falo, Zé Sarney, só esse vai ficar 5 anos. Depois dele, que acabou a transição, a temporariedade, todo presidente que vir depois do Sarney, mandato de 4 anos. Tanto é verdade que a próxima eleição presidencial foi em 89, para assumir em 90, que foi o Collor. Que o Sarney ficou 5 anos, de 84 até 89. É uma regra transitória, temporária. Mas, por que a gente está falando disso? Quando o PCO de 88 terminou o texto, falou, agora vai. Esse ficou bom. Esse é joia. A gente que fez? Tem que durar para sempre. A Assembleia Nacional Constituinte pensou, durar para sempre. Só que peraí. E se a gente fez alguma burrada aqui? Emenda a Constituição e conserta. Tranquilo. Só que a gente aprendeu ao longo do curso que a Constituição do Brasil adotou um modelo rígido de estabilidade. Porque para ser alterada exige aquele quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos, na Câmara, no Senado. Fala, calma. Como é a primeira vez que a gente fez a Constituição e não sabe se fez lá muito bem, vamos colocar um artigo 3º nessa ADCT. E o que diz esse artigo 3º? Diz assim, após 5 anos da promulgação da Constituição, haverá no Brasil uma revisão da Constituição pelo Congresso. Em sessão unicameral, quer dizer, o Congresso reunido numa só casa. E para alterar o texto, o quórum foi de maioria absoluta de votos. Então, resumindo, a revisão constitucional, prevista no artigo 3º, da ADCT, prevista no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 3º da ADCT, ok? Já foi feita após 5 anos da promulgação da Constituição, e exigiu maioria absoluta do Congresso, para alteração do texto. Exigiu maioria absoluta do Congresso para alteração do texto. Então, foi feita uma única vez e nunca mais.
Foram só 6 emendas de revisão. Tivemos 6. A revisão, eles alteraram 6 artigos. Bom, se a revisão já foi feita e acabou, o outro poder constituinte que surge aqui é o poder constituinte reformador. Também chamado de poder constituinte propriamente dito. Poder constituinte reformador ou propriamente dito, que é feito através das emendas constitucionais. Boa pergunta. Qual é a diferença entre o reformador e o derivado? O poder constituinte reformador é uma espécie de poder constituinte derivado. Exatamente. Pegando esse gancho, notem que essas emendas fazem parte do poder constituinte reformador. Se as emendas fazem parte do poder constituinte reformador, as emendas fazem parte aqui do outro lado da luz, ó. As emendas fazem parte do poder constituinte derivado. Se as emendas fazem parte do poder constituinte derivado, essas emendas são derivadas, subordinadas, condicionadas e limitadas por regras pré-estabelecidas pelo PCO. Então, as emendas são frutos do poder constituinte reformador. Logo, elas são fruto do poder constituinte decorrente. Poder constituinte derivado, perdão. E se elas fazem parte do poder constituinte derivado, as emendas são subordinadas, derivadas, condicionadas e limitadas por regras pré-estabelecidas pelo PCO. Limites, condições, subordinações estas que estão no importantíssimo artigo 60 da Constituição. Artigo 60 da Constituição. Gente, qualquer prova que você for fazer de direito constitucional na sua vida. Ah, eu quero concurso de fiscal, que é a nossa meta. Não, além do fiscal, eu vou prestar outro concurso aí fora da área fiscal. Ok, você pode aproveitar tudo isso que a gente está dando. Não, me empolguei, eu vou fazer a faculdade de Direito, eu vou ter Direito Constitucional. Vai fazer prova de Direito Constitucional. Ou não, eu já sou bacharel em Direito, estou prestando fiscal, mas também vou fazer a OAB. Vai cair prova de Constitucional. Ou, sei lá, eu vou fazer o fiscal, mas também vou fazer as carreiras jurídicas. Magistratura, Ministério Público, Defensoria. Vai ter prova de Constitucional. Em todas as provas que você for fazer da sua vida de Direito Constitucional, se você não conhecer o artigo 60, na prova, meu amigo, 60. Não tem conversa. É horrível falar em decoreba, mas o artigo 60 você tem que conhecer. Que são os limites, as condições que o PCO impôs ao PCD reformador para alterar o texto. Vamos a eles. Emendas constitucionais, artigo 60. Vamos a eles.
Bom, o primeiro limite que a gente vai tratar é chamado de limite formal. Limite formal quanto à iniciativa. Limite formal quanto à iniciativa. Limite formal quanto à iniciativa. Então, o que a gente vai discutir aqui? Quem tem legitimidade para apresentar nas casas do Congresso uma PEC? Uma proposta de emenda constitucional. PEC. PEC, proposta de emenda constitucional. Quem é que pode apresentar uma proposta para alterar a Constituição? Então, esse limite formal quanto à iniciativa. Está lá no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. 60, incisos 1, 2 e 3. Então, tá lá. 1/3 da Câmara dos Deputados. Ou 1/3 do Senado. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Um terço da Câmara ou 1/3 do Senado. Então, 1/3 dos deputados assinando lá a proposta de emenda ou 1/3 dos senadores todos assinando a proposta de emenda. Segundo legitimado, presidente da República. Presidente da República. E aqui uma natureza individual, singular, o presidente sozinho pode apresentar a proposta de emenda. Sozinho. Então, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Presidente da República. E uma última hipótese. Eu sou péssimo para desenho, tá? Paciência. Eu sei que parece uma coxinha, tá? Mas é meu Brasil, tá? É Brasil. Tá mais parecendo com a África, né? Ou com uma coxinha mesmo. Mas é o meu Brasil. Paciência. Não fiz engenharia, não fiz arquitetura. Ainda bem, né? Esse Brasil é dividido por estados. Cada estado brasileiro tem a sua Assembleia Legislativa, com os nossos queridos deputados estaduais. Certo? Aliás, deputado estadual aqui em São Paulo, que é o mais novo professor do curso Damásio, não é verdade? O deputado Fernando Capês está voltando para dar aula no Damásio, que é deputado federal, procurador de justiça, né, afastado. E foi professor aqui no Damásio longos anos atrás, ficou mais de 15 anos dando aula no Damásio aqui, parou e agora voltou. O professor Fernando Capês. Então ele é um dos deputados estaduais aqui de São Paulo, então ele trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós precisamos de mais da metade das assembleias legislativas do país inteiro. Então você pega os 26 estados mais o Distrito Federal. Eu preciso de mais da metade das assembleias legislativas do país todo concordando com a mesma proposta de emenda. Sendo que cada uma dessas assembleias legislativas concordou com a mesma proposta de emenda pela maioria relativa dos deputados estaduais. Então, a última hipótese aqui
é mais da metade das assembleias legislativas manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, mais da metade das assembleias legislativas do Brasil todo, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, são esses os caras que apresentam uma proposta de emenda constitucional. 1/3 da Câmara ou 1/3 dos senadores, então 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores, presidente da República sozinho, ou mais da metade das assembleias legislativas pela maioria relativa dos seus membros. Beleza? Agora, apresentada a proposta de emenda por um desses caras, surge um outro limite, que é o limite formal procedimental. Limite formal procedimental. Limite formal procedimental, que está no artigo 60, parágrafo 2º. Artigo 60, parágrafo 2º. Uma vez eu estava dando um curso assim, aí já, como a nossa, é terceira, quarta aula, né? E eu falando das emendas constitucionais, empolgado e tal. Aí eu falei, ó, limite agora formal procedimental do 60, parágrafo 2º. Aí o cara levantou a mão. Falei, pode falar. Ele falou, esse 60, parágrafo 2º é da Constituição, né? Falei, não. É do Tratado de Tordesilhas, ô, meu amigo. É do Pacto de São José da Costa Rica. Caramba, é Constituição, né? Constituição. É, acontece, né? O cara tava viajando na aula. É da Constituição? Não. Tratado de Tordesilhas lá. Espanha, Portugal, tal. Bom, 60, parágrafo 2º da Constituição. Sempre esqueço de falar. Tá lá. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, será discutida e votada. Será discutida e votada em cada casa, discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, Câmara dos Deputados e Senado. Em cada casa do Congresso. Em 2 turnos. E para ser aprovada, o quórum é de 3/5 dos votos dos membros. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso, então tanto na Câmara quanto no Senado, em 2 turnos, e aprovação por 3/5 dos votos dos membros. Cuidado com fração, não é 2/3. 2/3 vai servir para quê? Para modular de efeito de ADI. 2/3, como a gente vai ver, é para processamento criminal do presidente. Emenda constitucional, aprovação 3/5. Então notem, foi apresentada uma proposta de emenda pelo presidente da República. O
para alterar um artigo da Constituição. Foi aprovado por 3/5 dos deputados no primeiro turno? Ótimo. Em sessões futuras, vai ser colocada em pauta de novo a mesma proposta de emenda na Câmara, porque são 2 turnos em cada casa. Conseguiu aprovação por 3/5 dos deputados no segundo turno? Manda para o Senado. Conseguiu aprovação por 3/5 dos senadores numa primeira votação? Ótimo. Depois de 5 sessões, que ocorram no Senado, vamos colocar de novo em pauta a mesma proposta de emenda, porque são 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Então, conseguiu 3/5 dos senadores no segundo turno, aprovou a emenda. Que a gente até tinha comentado isso ao longo do curso. Ou seja, 3/5 2 vezes na Câmara e 3/5 2 vezes no Senado. É por isso que a Constituição do Brasil é rígida, porque exige esse procedimento mais complicado. Até aqui tudo bem? Ótimo. Um outro limite que nós temos, que está lá no 60, parágrafo 5º, é o limite temporal. Limite temporal. Limite temporal do 60, parágrafo 5º. Limite temporal da Constituição. Como não, né? Da Constituição. Tá lá. A proposta de emenda constitucional. Perdão. A matéria de proposta de emenda constitucional rejeitada ou prejudicada. Então, a matéria de proposta de emenda constitucional rejeitada ou prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão, com 2 S's, legislativa. A matéria de proposta de emenda constitucional rejeitada ou prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão, com 2 S's, legislativa. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Digamos que o presidente da República apresentou uma proposta de emenda constitucional para mudar a matéria Previdência Social. Para aquela proposta ser aprovada, precisa dos 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Não alcançou esse quórum. Então, aquela proposta de emenda foi rejeitada. Ou nem chegou à votação, porque passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi entendida como inconstitucional. Então, restada como prejudicada, nem foi levada à votação. Porque já foi declarada inconstitucional na CCJ, por exemplo. Então, veja, para aprovar, eu precisaria, aquela reforma da Previdência por emenda constitucional, eu preciso de 3/5 na Câmara e no Senado 2 vezes em cada uma delas. Não alcancei, foi rejeitada. Então, aquela matéria rejeitada não pode ser apresentada de novo na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. Porque uma sessão legislativa é um período de 1 ano de funcionamento do Congresso, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho
Aí tem o recesso do meio do ano, retorna em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Perdão, repita. A pergunta dela é, se a PEC foi apresentada por 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores, não passa pelo Poder Executivo, só vai passar na publicação. A gente vai ver isso. Tá? Não existe veto, sanção à emenda constitucional. Tem a projeto de lei. Proposta de emenda não tem veto nem sanção. Passa por esse quórum e vai para a promulgação das mesas da Câmara e do Senado e publicação do Presidente da República. O presidente não tem prerrogativa de vetar ou sancionar proposta de emenda constitucional. Se ele não publicar, na verdade é o seguinte, se ele, aquilo lá era a ideia da promulgação. Né? Publicar, ele é obrigado a publicar. Tá? Tudo bem isso aqui? Ou seja, voltando naquele exemplo, o presidente da República apresentou uma proposta de emenda para mudar o artigo 195 da Constituição, que trata da Previdência Social brasileira. Não alcançou 3/5 da Câmara, nos 2 turnos. Está rejeitada. Foi rejeitada hoje. Aquela matéria, Previdência Social, só pode ser objeto de uma nova proposta de emenda quando se iniciar a próxima sessão legislativa, que só será em 2 de fevereiro, no nosso caso, de 2013. Ok? Então, num ano. Uma legislatura compreende 4 anos, 4 sessões legislativas. 4 anos. Uma legislatura, 4 anos, 4 sessões legislativas. Até aqui tudo bem? Ótimo. Mais um limite. Puxando um limite formal aqui. Puxando a pergunta da nossa colega ali. A emenda, e já não é PEC, hein? Já foi aprovada. A emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. A emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Nós vamos ter uma aula aqui sobre o processo legislativo, como é que se faz uma lei ordinária, lei complementar, quem é que apresenta, como é que funciona isso na Câmara, no Senado, depois vai para o presidente, blá, blá, blá. A gente vai ver que quem promulga lei no Brasil é o presidente da República. Promulga e publica. Eu gosto de brincar. O que é promulgar e publicar? Promulgar é olhar para trás, publicar é olhar para frente. Promulgo, eu estou atestando que tudo está correto, estou promulgando, e ela vai ter validade dali para frente, vigência. Publico. Então, eu promulgo, atesto o correto que aconteceu aqui e publico. Isso lei. O presidente tanto promulga como publica. Emenda constitucional é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. O presidente apenas publica.
presidente apenas publica. O presidente apenas publica. Até por isso, não existe sanção ou veto presidencial à proposta de emenda constitucional. Concordância e veto, né, a sanção ou veto se dá ao projeto de lei. Proposta de emenda constitucional não passa por sanção ou veto presidencial. Até aqui, beleza? Bom. Vamos usar mais um limite chamado limite circunstancial. Limite circunstancial. Qual é a jogada aqui? Qual é o recado que o PCO está dando para o PCD reformador? PCD reformador. Tá tudo certo, você já sabe quais são os limites, quem é que pode apresentar uma proposta de emenda, como ela é votada, quem promulga, quando ela é rejeitada no ano não pode. Só que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a Constituição não poderá ser emendada. Então diz lá, a CF não poderá ser emendada na vigência de. Então, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, e estado de sítio. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Para quem gosta de artigo, a previsão da intervenção federal está no artigo 34, defesa 136, sítio 137, hipóteses no incisos 1 e 2. 34, 136, 137. Evidente, gente. A gente está falando de institutos diferentes, previstos em artigos diferentes, com causas diferentes, tudo diferente. Só que os três têm um ponto em comum. Os três tratam de crise institucional, crise da Constituição, é o chamado momento constitucional de crise. Guerra, descumprimento da Constituição, calamidade pública. Então, qual o recado que o PCO está dando no PCD? Olha, PCD, você não pode se aproveitar desses momentos de fragilidade do Estado brasileiro para me emendar. Então, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Ok? Na aula que vem, a gente vai terminar as emendas constitucionais. Legal? Até a próxima, gente. Valeu!